Os cabelos brancos se espalham nele, mas ele não se dá conta. O orgulho de Israel testemunha contra ele, mas eles não se convertem ao Criador, seu Pai, né? Seu Altíssimo. Amado, o tempo está passando, essas pessoas não vão percebendo e as coisas vão cada vez se complicando mais, entende? Embora um ou outro alerte, tá certo? A glória de Israel, embora um ou outro alerte, mas mesmo assim eles não se dão conta. É o que está, ainda nem li, mas você já falou. Vamos lá. O orgulho de Israel testemunha contra ele, mas eles não se convertem ao Criador, seu Altíssimo, né? E não o procuram, apesar de tudo isso. Não, eles sabem que é verdade, mas eu não vou abandonar minha igreja, eu quero continuar lá, porque lá eu canto, lá eu danço, lá eu apareço, lá eu vou vestir minha roupa nova. Para que eu vou comprar roupa nova se não for para ir para a igreja? Eu só compro roupa nova para ir para a igreja. Efraim é como uma pomba ingênua, sem inteligência. Pedem auxílio ao Egito. Vão à Assíria. Amado, a Síria é figura de quê? Do amigo ou do inimigo? Do inimigo. O Egito é figura de quê? Do amigo ou do inimigo? Do inimigo. Esse povo vai lá para profetada, para profecia, para revelação e não sabe que está indo no inimigo, amado. Verdade. Entende? Aham. Lá aquele monte de demônio lá falando língua estranha, um monte de troço, eles acham que é tudo rei da Síria, eles não sabem, é Egito. Porque Síria e Egito aí nesse caso é figura do inimigo. Certo. Enquanto vão, laço sobre eles a minha rede. Eu os abato como pássaro do céu, desde que ouvi dizer de sua reunião. Certo. Ai deles que fugiram de mim, desolação para eles que se rebelaram contra mim. Eu os queria libertar, mas eles proferem mentiras contra mim. Eles não clamam a mim em seus corações. Quando se lamentam em seus leitos, eles frequentam Dagã e Tiros, mas se rebelam contra mim. Eu tinha dirigido, fortificado o seu braço, mas eles maquinaram o mal contra mim. Amada, tudo isso falando do sistema religioso que não busca o Criador mesmo, o verdadeiro Criador. Verdade. Vamos repetir de novo esse trechozinho todo aqui para que a gente possa então continuar, minha amada. Ai deles que fugiram de mim, desolação para eles. Amada, quem são esses que fugiram dele? Isso aí é o que ele está falando? Ele está falando desse povo que foi após outros deuses. Sim. Não está escrito que haveria no final dos tempos uma apostasia? Sim. Essas coisas não acontecerão sem que antes haja uma grande apostasia. É disso que está falando. Já estamos nessa apostasia. Essa apostasia, vai lá. Ai deles que fugiram de mim. Que se apostataram do verdadeiro, vai. Desolação para eles, que se rebelaram contra mim. Isso é uma rebelião. Eu os queria libertar, mas eles proferem mentiras contra mim. Fala que o Criador não é o Criador, eles falam que é Zeus, que é Deus, que é Teus, que é El, que é Ei, que é todas essas porcaria. Mitra. E não só em questão do nome, as mentiras, né, Rubens? Sim, mas não estou falando só do nome, também. Eu digo assim, desses deuses, né, amada? Falsos sim, deuses. claro. Eles não clamam a mim em seus corações. No seu entendimento, coração é entendimento, entende? Eles não se dirigem a mim no seu entendimento. No seu entendimento. Quando o Shaul fala que nós amamos o Criador em espírito, né? E o adoramos em espírito ou de forma racional, é esse entendimento. Correto. Não temos as pessoas não têm o entendimento do espírito do Criador. Não tem esse tipo de direcionamento exato a ele próprio, mas a deuses da mitologia romana grega. Verdade. Eles não clamam a mim em seus corações, que é entendimento, né? Para não entender assim. Quando se lamentam em seus lábios. Certo? Quando eles começam a falar, orar, aquilo não é para o Criador. Não tem esse direcionalismo. Não é direcionado ao Criador verdadeiramente. Eles frequentam Dagã e Tiros. Amado, Dagon aí tá Dagã e Dagon, né? É divindades. Sim, e Entende? Tiros, né? Tiros são tipo reis, né? Reis, líderes, né? Porque Tiro era o rei de Tiro. Então eles frequentam esse tipo de, por exemplo, um reinado é do Macedo, outro reinado é do RR, outro reinado é do Valdomiro, é esse tipo de reinado que se frequenta. E aqui no rodapé mesmo está dizendo que Dagão e Tiro eram deuses. Exatamente. Aí está falando os deuses que eram. Exatamente. Né? Mas se rebelaram contra mim. Eu tinha dirigido, fortificado o seu braço, mas eles maquinam o mal contra mim. Certo. Eles se voltam
mas não para o alto. Agora deixa eu falar uma Quando coisa. eles se voltam, amada, eles se voltam para quê? Para adorar a Deus, né? Exatamente, para adorar a Deus, não é para o alto, ou seja, para o Altíssimo, Sim. para o Criador. Se voltam para divindades como Dagon, Tiro, essas coisas. Sim, agora fazer uma pergunta. Aí vamos dizer, Dagon, Tiro quem? Mitra, Deus Sol invicto. É isso aí que tá aí, é Deus, é Jesus. Eles maquinam o mal contra mim. Aí Exato. a gente sempre diz, né, que como assim maquina o mal contra mim? Aqui o Criador falando contra mim. Se as Se pessoas tudo que a aí- gente fizer, não pode... Não é contra, é contra não as é pessoas. contra ele, exatamente. Quando envolve todo mundo, né, e prejudica todo mundo, tá prejudicando o Criador. O que Isso. fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Não é só para... Porque É- alguém é- poderia ter essa dúvida, É né? contra o mal, contra mim, contra o povo verdadeiro, o que está sendo enganado. Esse é o Criador, né? É por isso que é contra ele. Eles se voltam, mas não para o alto. Não. São com um arco frouxo. Seus príncipes tombarão pela espada, por causa da insolência de sua língua. Amado, você veja bem, você tem um alvo, um objetivo. O alvo é o Criador. Quando o arco da flecha tem um fiapo frouxo, eu penso, como vai acertar o alvo? Verdade. É isso que ele está dizendo aí. Entende, Aham, amada? entendi. Então, esse pessoal no sistema religioso é como se fosse um arco frouxo. Não acerta o alvo, não está direcionado para ele. Verdade. Repete, por favor, Madinho, pode ir em frente. Cadê? Eles se voltam, mas não para o alto. São com um arco frouxo, né? Viu? Não erra o alvo. Não sabe para quem está adorando. Acha que é o Criador. Nem acha que é o Criador, acha que é Deus mesmo. Né? Só acha que Deus não é aquele. É uma confusão terrível. Seus príncipes tombarão pela espada por causa da insolência de sua língua. Os seus príncipes, os líderes religiosos. Isso é motivo de escárnio para eles na terra do Egito. Amado, é por isso que Zegueste escarneiam eles, amado. É isso que está falando aí, Zegueste. Hoje, agora há motivo pouco, de nós estamos escárnio. com Zegueste. É. É motivo de escárnio, amada. Uhum. Pode Entendi. seguir. Põe em tua boca a trombeta. É como Fala a uma verdade. águia. Vamos em frente. Sim, põe em tua boca a trombeta. É como uma águia sobre a casa do Criador, porque eles transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Por isso que a gente tem que botar a boca de trombone, ou seja, gritar nos telhados, falar a verdade para todo mundo. Uhum. Certo. Vai, minha rica. Ah, Quando tá falando, põe na tua boca o trombone aí, a trombeta, põe em tua é o boca a Oséias, né? trombeta. É o próprio Oséias que tá falando isso, né? A Sim. boca de trombeta é o Oséias. Mas todos nós temos que ser essa boca de trombeta, entende, amada? Entendi. É como uma águia. Aí, ou seja bem, quando eles falam em trombeta, em coisa, Ah. falam que é para chamar as pessoas para a igreja deles. Sim, Né? É. Na escritura tá falando pra pegar a trombeta, mas pra descer o cacete neles. Pra falar a verdade dele, que eles estão tudo errado, é verdade. né? É. Só que lá eles falam, não, tem que soar a trombeta, chamar o povo pra ir pra igreja, pro templo deles, pra ser enganado. Não, aqui não tá assim não. Aqui tá aqui pra soar a trombeta, é usar a boca de trombeta e falar pra todo mundo que eles transgrediram a lei do Criador, o amor ao próximo. Eles querem agora amor ao dinheiro, ao mamon. Lê aqui Certo. na trombeta e segue, amadinha, pra gente não perder o fio. Obrigado, Põe em minha. tua boca a trombeta. É como uma águia sobre a casa do Criador, porque eles transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles clamam a mim, meu Criador, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Certo. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Amada, quando fala eles instituíram reis, quer dizer, esses líderes religiosos, que essas pessoas têm como pessoas que estão acima deles no campo espiritual. Sim. Tá certo? Nós estamos lendo aqui, se a pessoa não viu o primeiro vídeo, não deve continuar vendo esse sem antes assistir o primeiro, porque tem a introdução, onde nós mostramos o que aconteceu, que época aconteceu, quem falou, por que falou, sobre o que está falando. O assunto aqui não mudou, o assunto aqui é prostituição espiritual. O assunto aqui é a igreja do Criador, o povo escolhido, né, ao Rolial, indo após outros deuses, simbolizado em Israel, não em Judá. Uma coisa que o cidadão deveria saber, amada, isso aí tem que entrar no você deveria saber, é que Israel, na escritura, Israel não é isso que está aí, Judá. Isso aí é outra coisa. Israel lá é 10 tribos. 10 tribos menos Judá. E Benjamim Sim. já sumiu, ninguém sabe onde está. Mas menos o Judá de hoje. Só que o Judá de hoje, que não é Israel, é que virou Israel. Só ele. Verdade. É tudo de ponta cabeça. Verdade. Peraí, tá aqui.
Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Tipo assim, o pastor foi Deus que botou. Ele está dizendo bem claro, eu não botei ninguém aí para comandar vocês. Escolheram príncipes, mas eu não tive conhecimento. O diácono, o presbítero, é isso aí. De sua prata e de seu ouro fizeram ídolos para si, para que sejam destruídos. Aqueles templos suntuosos que tem por aí, tá certo? E que estão sendo construídos também. Cada vez mais. Rejeita o teu bezerro, Samaria. Joga fora essas práticas aí, você que está no sistema religioso A. Grupo deles. Sim, minha ira inflamou-se contra eles. Até quando serão incapazes de pureza, né? Certo. Porque ele é de Israel. Um artista o fez. Ele não é o Criador. Isso aí não é o Criador. Isso foi feito pela ideia de alguém. Esse Mitra aí deu sol invicto. Entendi. É um artista. Sim, o bezerro de Samaria será desfeito em pedaços, porque semeiam vento, colherão tempestade. Amada, quando fala bezerro, né, você vê a profecia tão real, né? Porque o Mitra, né, ele mata um touro. É um bezerro, um touro. Um bezerro, um touro. Né? E hoje se adora comendo a carne do touro e bebendo o sangue dele, na Santa Ceia que eles chamam. Sim. Que é a ceia mitraica. Então você vê que tudo vai direitinho, conforme está escrito, né? Nada escapa. Verdade. Haste sem espiga, que não produz farinha, mas ainda que produza estrangeiro, a devorarão. Mas ainda que produza, estrangeiros a devorarão. O que acontece é que o povo vai para esses lugares e só dá e nunca pega. Aí os estrangeiros pegam. Porque a igreja, os religiosos tomam do povo, dos fiéis, para dar para os que estão de fora, os estrangeiros, que não é do grupo deles. Israel foi devorado, agora estão entre as nações, como um objeto sem valor. O que acontece é o seguinte, aquele grupo, igual, por exemplo, antigamente, você viu uma Assembleia de Deus direitinho, tudo separadinho, num cantinho. Agora você vai na Globo, tá cheio de evangélico lá dentro, a mesma coisa. Entende? Repete esse pedacinho, por favor. Israel foi devorado, agora estão entre as nações. Foi devorado quer dizer, né? Como um objeto sem valor. Cada vez menos valor. Não tem mais aquela coisa separada, né? Quando eles subiram à Síria, Efraim, um asno selvagem, solitário, contratou amantes para si. Certo. Ainda que eles os contratem entre as nações, eu os reunirei agora, e eles tremerão em breve sobre o fardo do rei dos príncipes, né? Certo. Amada, o que acontece é que você vê, o exemplo da Globo hoje é perfeito, né? Porque a Globo acampou legal essa ideia do gospel, né? E fazem contratos fabulosos, né? Com esse pessoal. Então você vê que essas coisas que... A gente tá falando um exemplo aqui de Brasil, o planeta é muito grande, mas só que o pessoal daqui tem uma ideia do que se trata, mas isso é global. Claro. Né? Essa coisa do sistema religioso se integrar com as coisas do mundo, né? As coisas normais do dia a dia, porque sempre foram as coisas do mundo, nunca deixou de ser. Certo. Mas agora está muito explícito, é igual a maçonaria, era muito oculta, hoje está muito aberto. É verdade. No final dos tempos está tudo claro, ninguém está vendo mais nada assim, ocultinho aqui, ocultinho ali. Está sendo cada vez mais claro. Você vê que nos Estados Unidos a adoração ao dinheiro já é explícita. Né? O cara chega a dizer, como você quer felicidade sem dinheiro, otário? Você acha que alguém pode ser feliz sem dinheiro? Isso na hora do culto. Então, felicidade é ter dinheiro. Você não vê que eu sou feliz, que eu tenho dinheiro? Então os caras pregam isso agora. Então ele fala, money, come to me now. Esse é o louvor. Vamos lá. Quando Efraim multiplicou os altares, eles só lhe serviram para pecar. Hoje esse monte de denominação que está aí, mais de 20 mil só no Brasil, serve para quê? Tá, o local físico, amada. Quando Efraim multiplicou os locais físicos de adoração, só serviram para quê? Para pecar. O Criador nunca pediu isso. Certo. Entende, amada? Então, quando essas denominações, esses grupos, né? Que aí já está falando de Israel, mas já separou uma tribo. Então, esses grupos religiosos multiplicaram esses templos. Foi para quê? Para salvar? Para obedecer? Não, o Criador mandou não fazer isso. É mesmo. Para pecar. Só para pecar, é verdade. Quando Efraim multiplicou os altares, só lhe serviram para pecar. Ainda que eu lhe escreva um grande número de minhas leis,
Elas são consideradas como algo estranho. Amada, ainda que ele escrevesse muito mais coisas do que ele disse, porque a lei dele, né, amor ao próximo, isso é muito estranho. Não falem amor ao próximo dentro de um sistema religioso, porque eles não entendem. É muito estranho para eles. Repete esse pedacinho, por favor, minha rica. Ainda que eu lhes escreva um grande número de minhas leis, elas são consideradas como algo estranho. Certo. Eles me oferecem em sacrifício ofertas assadas. Eles comem sua carne, mas o Criador não os aceitará. Agora ele se lembrará de tuas faltas e castigará os teus pecados. Eles voltarão ao Egito. Israel esqueceu aquele que o fez e constituiu palácios. Judá multiplicou as cidades fortificadas. Mas eu mandarei fogo sobre suas cidades, o qual consumirá suas cidades. Mais uma vez está aí, né? Você vê que essa questão de fabricar, né? Cidades, claro, os templos, né? As denominações, as grandes potências que eles vão criando, né? Através das suas, vamos dizer, religiões, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque cada um tem uma religião. A verdade é essa, amada. Parece, a princípio, que o protestantismo é tudo uma coisa só, mas se você parar para ouvir uma emissora de rádio que vende horário, ou uma emissora de TV que vende horário, cada horário chama para um deus, naquele local específico deles. É bem divididozinho, né, entre eles. Certo. Você não vê hora nenhuma um desses homens chamando para ir na igreja do outro. Não. É só cada um para a sua própria igreja. Né? Cada um para a sua denominação. Como bem disse Isaías. Certo. Não te alegres, Israel, não exultes como os povos, porque tu te prostituíste longe do teu Criador. Amaste o salário de prostituta em todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os alimentarão, e o mosto os enganará. Amada, a falsa alegria que a pessoa tem nesses lugares de bater palma, de cantar, de louvar, de estar na presença do Senhor, isso é engano. Isso vai enganar. E as coisas que eles estão ali para conquistar não vão servir de nada. É o que o Criador está falando aí. É tudo passageiro. É tudo passageiro, minha rica. A não ser motorista cobrador, é claro. Eles não habitarão na terra do Criador, né? Aí, onde é essa terra aí? A terra que emana leite e mel. Será que é Canaã? Verdade. Né, amado? Sombra da terra prometida é vida eterna. Eles não habitarão na terra do Criador. Efraim voltará ao Egito. Na Síria comerão coisas impuras. Amado, você vê, algum dia Efraim vai voltar para a Síria. Isso não é coisa para falar assim, isso é literal. Entendi. Isso não foi para aquela época de Efraim, é para nós hoje, entende? Não está falando de maneira nenhuma que Efraim ia voltar para Israel e voltou, porque isso não se cumpriu. Efraim nunca voltou para Israel. Se for falar assim, vamos dizer, então essa Bíblia é mentirosa, a Escritura é tudo mentira, porque nunca voltou. Não, meu amado. Isso não está falando de coisa histórica daquela época. Isso é sombra das coisas futuras. Isso foi escrito para nós, para você, para mim, para nós. Os irmãos que estão vendo o vídeo têm que entender que a gente está lendo esse livro de Oséias, mas explicando como sombras, né, Rúlio? Tudo isso é Tudo, sombra, foi assim, escrito por isso. Relacionado pra gente, né? Como o apóstolo falou, sombra A das pessoa coisas que não futuras. pegou o primeiro vídeo, amada, tem não vai que ver entender. o primeiro. É verdade. Começar do iniciozinho para entender o livro e não se confundir. Certo. É porque que o sistema religioso sempre pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho cá, para ninguém ter a visão global. A visão global, exatamente. Eles podem ter, né? Mas eles têm para poder enganar. É claro. Eles têm conhecimento total para quando alguém falar alguma coisa que está fora do que ele ensinou e está mais dentro da realidade, ele tem como contornar sabendo da verdade, para contar melhor a mentira. Verdade. Ninguém pode contar melhor a mentira se não souber a verdade. Gosta de ver onde eu parei, peraí. Porque corre o risco dele sem querer falar a verdade. Então ele tem que conhecer a verdade para nunca mencionar ela. É verdade. Eles não habitarão na terra do Criador. Efraim voltará ao Egito. Isso. Na Síria comerão coisas impuras, né? Sim. Não derramarão vinho em libação ao Criador, e não lhe oferecerão os seus sacrifícios. Será para ele como o pão de luto. Todos os que comerem se tornarão impuros, porque certo. o seu pão chegará apenas para o seu sustento.
mas não entrará na casa do Criador. Né? Certo. Essas coisas que as pessoas conseguem no sistema religioso, eu vou fazer uma corrente, que vou ter aqui um carro, sei lá o que, amado. Isso é coisa que o diabo ofereceu para o Criador, para o Salvador, lá no deserto. Certo. Então, essas coisas as pessoas vão ter, mas não vão conduzi-lo à casa do Criador. Sim. E de que adianta o homem ganhar até mesmo o mundo todo e perder a salvação? Perder a salvação. A casa do Criador aqui. Esse pedacinho final, amado, que você leu, por favor. Porque o seu pão chegará apenas para o seu sustento, mas não entrará na casa do Criador. Amado, o pão servirá para o seu sustento. O que você tiver vai servir para você neste mundo, mas não vai adiantar nada para a vida eterna. Quando a pessoa vai primeiro nesses lugares, amada, que a pessoa pensa, eu quero buscar o Criador. O Criador está aqui, sentido figurado, né? Sim. Que tem todo lugar. E a pessoa está aqui, a pessoa vai esbarra em quê? No que está no caminho. O sistema religioso que se colocou ali de propósito. Mas naquele momento que a pessoa foi, ela está bem intencionada em buscar o Criador, em a vida eterna, essas coisas todas. Sim. Só que depois ela é norteada a outro entendimento, de que está ali para buscar uma bênção material. O pastor fala, você tem que buscar a sua bênção, né? Entendi. A sua bênção é o quê? É isso aí, aquilo outro que Deus vai te dar, aí, sei lá o quê. Tudo que a pessoa tiver no mundo vai servir para saciar a fome dela no mundo, mas não leva para a casa do Pai. Verdade. Isso não adianta nada. A menos os que estejam atrás dessas coisas, já querendo as coisas do mundo mesmo. Exato. Né? Aí, um pode escolher o que quiser. Né? Aí não tem Não tem como a gente também, né, intervir né, na escolha de ninguém. Casa do Criador. Que fareis para o dia da Assembleia e para o dia da festa do Criador? Certo, para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Eu também tinha pensado assim. Uhum. Pois eis que eles fugiram por causa da devastação. O Egito os reunirá. Mênfis os sepultará. Seus objetos preciosos de prata, a erva daninha os herdará. Espinhos estarão em suas tendas. Serve para nada. Morreu. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Aí é o plano, né, do grande dia do Criador, vamos ver. Que Israel o saiba, o profeta é tolo, o inspirado é louco, por causa da gravidade de tua falta, grande é a hostilidade. Por causa da gravidade do teu erro, né, tua falta é teu erro. O atalaia de Efraim junto ao meu Criador é o profeta. Certo. Né? Uma rede está estendida em todos os seus caminhos. Há hostilidade na casa do seu Criador. Certo. Eles agiram de modo profundamente corrupto, como nos dias de Gabaá. Amadinha, a hostilidade na casa do Criador. A casa do Criador é o templo? Não. Quem é a casa do Criador? Nós. Nós. Então ele está falando aí desde o princípio da questão do povo dele, que foi após outros deuses traindo ele, o marido. Certo. E indo atrás de amantes. Então, você veja que essa passagem, né, e todo o livro de Osés vai colaborando com essa informação. Certo. Se a gente não tiver na mente essa visão do princípio do livro que norteia esse livro, nós vamos ficar sem entender o resto. Então é bom entender isso. Vamos lá de novo, Amadinha. O atalaia de Efraim, junto ao meu Criador, é o profeta. O atalaia de Efraim, aquele que fala, né? Junto ao Criador, é o profeta, aquele que profere. Vamos Sim. lá. Uma rede está estendida em todos os seus caminhos. Há hostilidade na casa do Criador. Existe hostilidade no meio do povo, que deveria ser o povo que está caminhando para Canaã e não para o Egito. Eles agiram de modo profundamente corrupto. Se corromperam, ó. Como nos dias de Gabaá. Ele se lembrará da falta deles e castigará os seus pecados. Vamos lá. Como uvas no deserto, assim eu encontrei Israel, como fruto em uma figueira nova. Assim eu vi os vossos pais. Eles, porém, logo que chegaram a Baal-Fegor, está escrito aqui, né? Consagraram-se à vergonha. Certo. E tornaram-se tão abomináveis como objeto do seu amor. Certo. Efraim é como um pássaro
a sua glória voará. Não há mais nascimento, não há mais gravidez, não há mais concepção. No futuro, entende? Não vai se aumentar, proliferar mais o processo do sistema religioso. Ainda que eles criem seus filhos, eu os privarei deles antes que se tornem adultos. Ainda que eles vão tentar semear para as pessoas pequenas na fé, entendeu? Ah, sim. Não vai ter mais, isso é futuro. É quando vir passar a régua e fechar a conta. Ainda que eles criem seus filhos, eu os privarei deles antes que se tornem adultos. Sim, ai deles, quando eu me afastar deles, né? Efraim, quando eu ouvi, era como tiro plantado em um prado. Contudo, Efraim deverá entregar os seus filhos ao carrasco. Certo. Né? Dá-lhes o Criador. Quem dirás, né? Que dirás? Certo. Isso é o Criador que vai fazer, não tem como dizer que está errado. Entende? Entendi. Dá-lhes entranhas estéreis e seios secos. Vai cessar. Toda a sua maldade mostrou-se em Gilgal. Foi lá que eu comecei a detestá-los, por causa da perversidade de seus atos. Expulsá-los-ei de minha casa. Não os amarei mais. Expulsar da minha casa é do meu grupo, né? Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Suas raízes estão secas. Amada, quando eu falo que todos no sistema religioso, tá certo, amada? Sem exceção, estão fazendo coisa errada. O pessoal fala, você generaliza. Eu falo, não, meu amado. Para o pastor passar a fazer coisa certa, a primeira coisa que ele tem que fazer é deixar de ser pastor. Porque pastor é uma função errada, não existe isso. Verdade. Da mesma forma, ele está botando todos de Efraim, olha aí, ó. Todos os seus religioso. Príncipes são rebeldes, né? Seus principais. Os líderes. Todos são rebeldes. Efraim está ferido, suas raízes estão secas. No futuro, né? Quando ele passar a régua e fechar a conta. Não poderão mais produzir fruto. Ainda que eles gerem filhos, farei morrer o fruto querido do seu seio. Meu Criador os rejeitará, porque não o escutaram. Eles serão errantes entre as nações. Amadinha, por enquanto eu creio que é só. Nós vamos aguardar aqui para que a gente possa assistir no próximo, né? E agradecer aqui a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Vamos continuar lendo o livro de Oséias, que não terminou ainda. São 14 capítulos. Nós chegamos no capítulo 9 e agora vamos começar no próximo, o 10. Um abraço e até